Olá, o tema da entrevista da TV O Tempo, dessa vez, é sobre a política e sobre a dura arte de ser um parlamentar da oposição em âmbito nacional. Que às vezes os deputados, principalmente de PSDB, de DEM e de PPS, encontram-se numa encruzilhada de como conseguir espaço, de como conseguir se comunicar melhor com o cidadão e reivindicar direitos, de reivindicar posições que às vezes não são bem acolhidas da parte de quem está no mandato da nação. E a gente conversa com um dos deputados mineiros mais destacados dessa bancada de oposição, que é o deputado Paulo Abiackel, do PSDB de Minas Gerais, que vai falar também de outros temas, como as suas áreas de atuação no Congresso Nacional. Entre os temas, a discussão espinhosa do royalty da mineração em Minas, e também vamos falar sobre sucessão municipal em 2012, especificamente em Belo Horizonte, que é um assunto que começa já a ganhar espaço aí na imprensa e aqui não poderia ser diferente. Deputado, é um prazer falar com o senhor. Prazer é todo meu, muito obrigado pela oportunidade, como você falou, é difícil, e é um prazer muito grande falar a todos os telespectadores da TV O Tempo. E a gente vive um momento em que parece que as vassouras estão funcionando em Brasília e é uma oportunidade boa de vocês apontarem os cantinhos mais sujos dos ministérios, enfim, do Palácio do Planalto. Como é que está essa atuação nesse momento em que tantas denúncias de corrupção têm surgido? É um momento rico da história do país, um momento em que a oposição está realmente podendo mostrar o seu papel, a que veio, o seu dever republicano, de promover não só a fiscalização, como a crítica e apresentar alternativas ao governo. Agora, nós temos plena consciência de que há homens bons no governo e mulheres, mas há, sobretudo, um aparelhamento da máquina, em total e desrespeito a tudo aquilo que se pode chamar de uma verdadeira república. Segundo, terceiro, quarto, quinto escalões partidarizados, funcionários que não trabalham a favor do Brasil, trabalham a favor de um partido, PT. Isso é muito grave e é isso que gera o descontrole na cúpula. É por isso que muitos ministros de Estado se sentiram à vontade para fazer, inclusive, coisas erradas. Uma pergunta que a gente ouve nas ruas: a corrupção no Brasil aumentou ou ela está sendo só mais denunciada? Ela aumentou por uma razão muito simples. Até 8 anos atrás, nós tínhamos 12 mil cargos de confiança. Hoje são quase 30 mil. Triplicou o número de cargos de confiança. É o chamado abrigo da companheirada. Ora, é lógico que dentro de um sistema desse, a corrupção tem que aumentar. Agora, em termos de atuação, o senhor disse que é um momento rico para a oposição, porque, enfim, de meados de 2010 até o final do ano, aquele cenário eleitoral, um pouco antes até, durante o ano de 2010 como um todo, o presidente Lula atingindo recordes e recordes de popularidade. Estava um momento difícil para a oposição se fazer aparecer, mostrar sua plataforma, suas propostas. Agora, mostrando que o quadro não é tão bonito quanto se parece em quem está como mandatário da nação, de fato a oposição tem um momento profícuo para atuar. Sem dúvida, mas é uma pena. A oposição não gostaria de estar apontando o dedo contra eventuais culpados em cargos de confiança. Nós gostaríamos que isso não acontecesse, não fosse necessário ter esse tipo de ação da oposição. Nós gostaríamos de discutir as reformas, os planos estratégicos. Acontece que eles não existem. E não existem por quê? Porque o governo viveu realmente, como você falou, sobretudo nos últimos 4 anos do governo Lula, dentro de uma euforia e com uma enorme propaganda oficial divulgando um Brasil que não existe, um Brasil absolutamente irreal. E nós, da oposição, estamos, obviamente, tendo que cumprir o nosso dever, buscando CPI da corrupção, buscando o interrogatório de ministros, convocando-os ao Congresso Nacional, mas bem que nós preferíamos estar discutindo planos, projetos. Por exemplo, as jaulas humanas que são as nossas celas dos nossos presídios. Nós gostaríamos de discutir que ao invés de 1 bilhão, o governo federal deveria investir 2 bilhões e mostrar o porquê. E, sobretudo, no melhor estilo inglês do shadow cabinet, o gabinete alternativo, fazer exatamente a apresentação de números, de dados, contrastando-os, inclusive, com os dados oficiais, os dados do governo e propondo alternativas de governabilidade. Sei. E como fazer, deputado, enquanto uma oposição que
por razões históricas, a oposição é sempre minoria, por razões óbvias, democracia é assim, para mostrar que, num caso como este, em que a presidente Dilma e seus ministros atuam assim, nós atuaríamos assado. Como mostrar isso para a população? Nós temos um parâmetro de alto gabarito, que foi o governo Fernando Henrique Cardoso, onde, não obstante a diferença de tempo, o Brasil era outro há 8 anos atrás, nós conseguimos construir a estrutura para que depois o presidente Lula pudesse promover realizações, com a economia estabilizada, com uma infraestrutura, inclusive de programas sociais já montados. É um equívoco achar que o Bolsa Família foi inventado no governo Lula. Ele é fruto, ele é uma decorrência de algo que já havia sido previsto lá atrás. Então, nós temos o comparativo, nós temos a comparação, isso em primeiro lugar. Em segundo lugar, nós temos os governos estaduais. Nós temos o que está sendo feito em Minas, em São Paulo, no Paraná, que, sem dúvida nenhuma, comparativamente, são governos que estão numa rota completamente diferente da do governo federal. Um governo de enxugamento da máquina, diminuição do número de secretarias, que equivaleriam aos ministérios, meritocracia, concursos públicos, exatamente o contrário do que prega o governo do PT, que faz, infelizmente, é claro que aqui há exceções, isso não é regra, mas infelizmente faz uma conexão muito ruim entre a política partidária, a política sindical, a máquina do governo e o poder pelo poder a qualquer custo para permanecer sempre no comando da nação. O senhor está no segundo mandato, foi eleito em 2006, ingressou na Câmara em 2007. Já dá para perceber diferença no trato do Palácio do Planalto com o Congresso Nacional de Lula para Dilma? Bem, dá sim. A presidente Dilma, até pelas suas próprias características, peculiaridades, né, ou talvez até pela sua própria insegurança, o que é absolutamente natural. Está apenas 9 meses no governo, nunca foi política, nunca tinha disputado uma eleição, não tem, portanto, o mesmo traquejo de Lula, que foi, digamos, um homem experiente, disputou muitas eleições, soube lidar sempre com a política sindical. Então, é claro que a presidente se ressente, inclusive, de uma boa equipe, de uma equipe mais experiente. Tem lá 2 ministras que são pessoas competentes, é inegável, mas são ainda muito jovens na política. Então, eu penso que, obviamente, ela tem que ter mais respeito com o parlamento. Deveria ter muito mais. E eu tenho certeza absoluta que, ao longo dos próximos 1 ano ou 2 anos, o Congresso Nacional, que está num processo de resgate de suas prerrogativas, vai conseguir fazer com que o governo, o Poder Executivo, não submeta o Legislativo ao cardápio da sua vontade, ao seu gosto, ao seu menu. Pois é, mas o diálogo melhorou ou piorou? Não, melhorou muito. Melhorou. Sobretudo recentemente, em meio à crise. A crise tem esse lado positivo. Entendi. Se tem um lado negativo, porque para o país, em vários setores, e os ministérios que tiveram ministros demitidos pararam, por outro lado, é uma ducha de humildade necessária sempre sobre o Palácio do Planalto. Agora, o senhor, como deputado de oposição, como vem assistindo a esse afinamento que demonstra ter Dilma com o governador Anastasia? Constrange um pouco ou é algo que, devido às carreiras de ambos terem algumas similaridades, o senhor entende dessa forma? Como é que o senhor tem acompanhado isso? Não, primeiro, é um relacionamento que precisa de ser mesmo respeitoso de um chefe do Executivo Estadual com a Presidente da República. Então, é preciso separar. A oposição tem que ser feita dentro do Congresso Nacional, nas ruas, pela sociedade civil, dentro do plenário, é a chamada guerrilha de plenário. Nós somos deputados, senadores, e temos que lutar exatamente fazendo oposição. Os governadores não. Os governadores eles têm convênios, têm acordos, têm cooperações, há uma reciprocidade. Ideologicamente, cada qual tem a sua posição. E não creio que isso se confunde com o ato de estabelecer um tratamento republicano, respeitoso, necessário à vida da nação. Pior seria, avalie você, estou olhando pelo lado da Presidente da República e pelo lado do governo de Minas. Muito pior seria
se a senhora presidente da República governasse só para os municípios cujos prefeitos fossem do PT. Ou se o governador partisse para um acirramento. Ou se o governador governasse e fizesse os programas do governo do Estado exclusivamente para os prefeitos, para cidades governadas por prefeitos do PSDB. Todos somos iguais, portanto o tratamento tem que ser igualitário, igual para todos. Sim. E aí que entra a simbiose entre o governador e a presidente da República. O senhor disse que o diálogo do Executivo com o Parlamento melhorou e o interesse de Brasília por Minas, Brasília no sentido governo federal, só acha que melhorou? Só acha que demandas antigas, demandas de décadas vão ser melhor atendidas, vão ganhar mais atenção nessa gestão Dilma ou não? Eu acho que o Lula causou a Minas um enorme prejuízo. Sabedor de que aqui havia um líder político de grande prestígio, o então governador Aécio Neves, e que o tamanho do eleitorado petista era limitado, Lula investiu em outras áreas. Na Bahia, em Pernambuco, no Amazonas, no Espírito Santo, em detrimento dos mineiros. Ironicamente, foi buscar nos mineiros a ênfase da campanha presidencial principal, dizendo que a presidente era mineira, porque Minas é o estado síntese do Brasil. Mas isso não se traduz em investimentos nem no governo Lula, nem agora no governo Dilma. Só para se ter uma ideia, a Rodovia da Morte ficou parado o projeto de duplicação 8 anos sobre a mesa dela, mineira, presidente da República Dilma Rousseff, porque estava ali a dúvida se duplicavam antes de fazer a concessão ou se faziam a concessão depois de duplicar. E aí isso eu poderia dizer também, somada a isso, a questão do metrô, da duplicação de Confins, que não está prevista no plano de expansão dos aeroportos para a Copa, o anel rodoviário e as rodovias federais mineiras, que são talvez só comparáveis às rodovias mais pobres do mundo. A 116, a famosa Rio-Bahia, estrada planejada por Juscelino Kubitschek, já deveria ter sido duplicada há muito tempo. É a estrada que leva o Brasil de norte a sul, de sul a norte. E a 116, desculpa, que leva o Brasil de leste a oeste, de oeste a leste. Pois é, mas aí são questões até, deputados, suprapartidárias. As vidas que se perdem em acidentes na BR-381, indo para o Vale do Aço, essa questão do metrô, que facilitaria a vida de centenas de milhares de pessoas em Belo Horizonte, só a região do Barreiro teria aí 300 mil pessoas para serem atendidas. Enfim, não é questão de vocês, assim, por uma questão de causa, darem as mãos para os deputados daqui e levarem, endurecerem o discurso para que, presidente, você tem que olhar para a BR-381, tem que melhorar, tem que olhar para o metrô. É possível fazer isso, deputado? Não é só uma questão de discurso, se você me permite. É uma questão de ação, uma questão de proposição, de proposta. O governador Aécio Neves, com a minha companhia, inclusive, nós fomos à ministra da Casa Civil em 2008 e propusemos à ministra a administração da malha rodoviária federal em Minas, em troca dos recursos da CID. Obviamente, ficaríamos com a responsabilidade de administrar as estradas federais, duplicar, fazer concessão ou não fazer, melhorar, inclusive, as condições de trafegabilidade e, em troca, os recursos que são previstos para o Ministério de Transportes, para a manutenção dessas rodovias, seriam destinados aos estados. Essa era a solução. Isso poderia ser feito em todo o Brasil, com todos os estados. E o governador Aécio Neves se propôs a fazer isso. Então, nós não ficamos só no campo do discurso, nós passamos para o campo da ação, da proposta, da proposição. Mas a ministra da Casa Civil até fez um certo... tratou a questão, eu diria, com um pouco de descaso. Não, achou que não era o caso, que a malha rodoviária federal tinha que continuar na União, que a União tinha um programa, isso ainda no governo Lula. E a ministra hoje presidente. Hoje presidente. E que em 2 anos todos os problemas das rodovias federais mineiras estariam resolvidos em 2008. E todas as rodovias federais mineiras, salvo a 116, que tem agora hoje um programa de recuperação da malha asfáltica, estão todas muito ruins. A BR-040 que vai ao Rio de Janeiro é uma rodovia, eu diria, só comparável aos países mais pobres do mundo. É algo horrível. Outro assunto que interessa muito boa parte dos municípios mineiros é a discussão sobre o royalty da mineração. Um assunto que teve bastante em pauta na eleição do ano passado, aqui para o governo de Minas, inclusive,
Parece que a presidente Dilma Rousseff também tem na mesa do gabinete dela a proposta de marco para alterar a utilização dos recursos, alterar a alíquota do royalty para destinar aos municípios. E o senhor participa, o senhor é integrante da Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados. Não é mista não, né? Só da Câmara, né? Só da Câmara. Pois é. Em que pé que está essa discussão no Congresso Nacional, deputado? Bem, primeiro é uma questão multifacetária, né? Ela não tem apenas um escopo, o de aumentar a carga fiscal, a carga tributária das empresas mineradoras. Ela tem outros aspectos também. A destinação desses recursos que couberem ao município a título de royalties, como serão aplicados pelos prefeitos municipais, e um outro aspecto que me parece também muito importante e que passa um pouco pela reforma da federação, que é exatamente ampliar a cota do município, diminuindo a cota da União. Sim. Então, tem vários aspectos, é um marco regulatório, nós aguardamos a proposta do governo, mas existem muitas propostas de parlamentares. Então, não é de todo impossível imaginar uma comissão especial fora do debate da Comissão de Minas e Energia, que, como o próprio nome diz, trata também de energia, de petróleo, enfim, de vários outros assuntos ligados ao setor, mas uma comissão específica para tratar deste assunto. O aumento do chamado CEFEM, da contribuição financeira da mineração, o quanto caberá ao município minerador, qual a responsabilidade da autoridade que ficará responsável por esses recursos na recuperação da área explorada e, sobretudo, se é possível diminuir a parte da União e aumentar a parte do município, porque, afinal de contas, é o cidadão que mora no município minerador, é quem mais sofre com a mineração. Então, realmente não tem sentido esses recursos caírem num caixa geral de recursos da União e não cair depois ou cair em parte ínfima para o município. Agora, o senhor concorda que os municípios mineiros e de outras partes do Brasil, no que diz respeito à extração de diversos tipos de minério de ferro principalmente, aqui no caso de Minas, estão aviltados nessa situação, estão prejudicados no que diz respeito à contrapartida que as grandes empresas deixam de contribuir para aquele município? Não tem a menor dúvida disso. Não só aviltados, sobretudo, sem merecer a devida atenção, a devida compreensão das empresas, que tem também, isso é um outro aspecto, que tem que constar no código, no marco regulatório da mineração, tem que recuperar a parte minerada. Ao mesmo tempo em que vai fazendo a mineração, tem que vir com a recuperação do solo, de tal forma que o país não se transforme depois, ou pelo menos o estado minerador, o município minerador, não se transforme em crateras horríveis, tornando a vida do cidadão absolutamente impossível nessas cidades. Mas por ser uma questão tão complexa assim, não dá para se falar em prazos, né, deputado? De quando vai ter um marco novo em vigor? É isso que eu te falo. Nós da oposição estamos vivendo um debate político importante para a nação, que é o combate à corrupção. Isso é importantíssimo e nós estamos muito presentes, fazendo o nosso papel, atuando, eu diria, de maneira muito incisiva e eficiente. Mas o que nós também temos que fazer, paralelamente, é discutir os programas, os projetos. E assim como nós temos o marco regulatório da mineração, nós temos muitos outros problemas. O problema da droga, nós temos a falta de infraestrutura, de saneamento básico, e não há um programa para essa finalidade que nós estamos exigindo da senhora Presidente da República. Queremos discutir a reforma tributária, queremos discutir a reforma do Pacto Federativo, a reforma da Federação, exatamente para que o município tenha maior capacidade de arrecadação, para que o dinheiro não se perca no Caixa Único da União de Arrecadação. São essas discussões. Discutir, por exemplo, sem me alongar muito, que o Brasil ainda tem 14 milhões de analfabetos, população muito maior do que de muitos países do mundo. Sim. E que a nossa evasão escolar é gigantesca. Um número gigantesco de jovens saem da escola ainda na 7ª, 8ª série, mal sabendo escrever. Os índices de tratamento de água e esgoto no país são vergonhosos. São temas como esse que nós precisamos de discutir. E nós queremos acreditar, queremos torcer que nós vamos efetivamente, como deputados da oposição, poder discutir temas importantes, inclusive como o tema da reforma tributária. Sim. Falando um pouco sobre eleições de 2012, deputado,
apesar da polêmica que se causou, da exitosa aliança em torno de Márcio Lacerda em 2008, parece que o cenário que está se pintando é uma reedição dela, reedição com Márcio Lacerda, candidato à reeleição. Pelo menos é o que está se vendo por aí, com algumas lideranças do PSDB e do PT, os principais adversários no campo nacional, mais uma vez se unindo aqui em Minas para eleger um candidato de um terceiro partido. É isso mesmo? Na janela, olhando o céu em setembro de 2011, sim. Vamos ver qual é o céu de abril e maio de 2012. Mas há uma tendência nessa direção, até porque questões partidárias colocadas ao lado, colocadas à parte, Aécio e Fernando Pimentel tentaram fazer uma aliança para o bem do Belo Horizontino. E foi exitosa. Sem dúvida nenhuma, muitas obras foram possíveis graças à coalizão governo do Estado, prefeitura, que deveria ter tido o apoio do governo federal e não teve. Tanto que nós estamos falando de falta de anel rodoviário, falta de metrô, falta de Confins, mas a ideia era essa. Então, eu diria que só não foi perfeito o casamento porque faltou a participação efetiva do governo federal para que a gente pudesse dar uma alavancada que Belo Horizonte precisava. Então, há uma boa vontade de todos para que esse programa continue. Mas política, como você sabe, cada dia com a sua agonia. Então, é possível que isso até não venha a acontecer. Mas há uma boa vontade de todos os partidos, quer o quê, que não há de um segmento do PT que está colocando muita dificuldade, para que Belo Horizonte tenha realmente, ou melhor, ela seja objeto de um tratamento acima da discussão partidária. Para o PSDB, especificamente, a vitória do Lacerda foi positiva, porque o partido estava de fora da prefeitura, completamente de fora da prefeitura, desde 93, com a eleição do Patoso. E com a vitória do Márcio Lacerda, assumiu pastas importantes, como a da saúde, por exemplo, uma pasta muito importante. Agora, em se concretizando, né, deputado, a reedição dessa aliança, o senhor defende, por exemplo, que o PSDB tenha o nome do vice-prefeito? Não, eu acho que tudo quanto é possível. O senhor como militante? Não, bom, raciocinando exclusivamente como PSDBista, eu até defenderia que o partido tivesse um candidato, por hipótese, já que nós ganhamos a eleição no segundo turno aqui com Serra. No primeiro turno quem ganhou foi Marina. Anastasia ganhou o primeiro e o segundo turno. Ganhou o primeiro turno. Ganhou no primeiro turno. Serra ganhou o segundo turno, Marina ganhou o primeiro. Enfim, Aécio deu um banho aqui. Então, eu acho que, se eu raciocinar sob o ponto de vista do meu partido, eu até poderia defender uma candidatura do meu partido. Mas eu sou belo-horizontino. Eu sei o quanto Belo Horizonte estava parada no tempo. Então, exatamente por isso, por ter nascido aqui, ter visto a cidade crescer e depois estagnar-se, exatamente no período de administração do PT, em grande parte, Belo Horizonte ficou parada naquele período, com poucos projetos, poucas obras. Eu diria a você que é realmente bastante alentador a possibilidade da gente ter, como eu disse, uma convergência acima dos partidos para fazer as obras que Belo Horizonte precisa. O anel, o metrô, várias linhas de metrô, a duplicação de Confins, enfim, dá uma sacudida nessa cidade que estava parada no tempo. Quem não se lembra da Avenida Antônio Carlos, com as panelas expostas nas paredes, causando uma péssima impressão a todos os que aqui chegavam de fora. Hoje Belo Horizonte é outra, com a linha verde, que é obra de Aécio, inclusive, não é do PT. Deputado Paulo Biaco, um prazer receber o senhor aqui. Muito obrigado pela entrevista. Eu é que agradeço, primeiro, o alto nível das perguntas. Muito obrigado pela oportunidade. Espero retornar e quero agradecer a todos vocês que estão em casa nos assistindo. Muito obrigado. Ok. Você que também nos acompanhou, muito obrigado e até a próxima entrevista.